O que será que o Senhor fez por você? O que será que o Senhor fez por você? O que será que o Senhor fez por você, irmão? O que você está alegre nessa noite? Aleluia. Se a gente fosse pregar em cima de um tema só, não existiria na Bíblia, porque o Senhor fez grandes coisas. De Gênesis a Apocalipse, Ele fez grandes coisas. E na sua vida, quantas coisas fez o Senhor? Aleluia. Será que nessa noite você tem fôlego para glorificar o nome dEle por tudo que Ele fez por você? Deixa eu enumerar só aqui um pouquinho. Ele te deu livramento hoje. Ele cortou laço. Ele quebrou lança. Ele queimou carros no fogo. Ele matou leão. Ele matou urso. Tudo que você não viu, fez o Senhor por você hoje. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, diga: eu me alimentei hoje. Teve alimento na minha casa hoje. Diga: não está faltando alimento. Diga: o Senhor proveu e vai continuar provendo. Porque, fala para quem está do seu lado, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aleluia. A gente vai passear na Bíblia agora, irmão, para que você possa ver algumas cenas de que tudo que o Senhor faz, você se alegra. E quando você pensa que acabou, Jesus chega. Abra comigo, aleluia, na primeira palavra que o Senhor vai falar nessa noite, que está, aleluia, em Marcos, uma palavra conhecida, onde a gente já pregou demais ela, Marcos 10:46, porque quando o Senhor chega, Ele passa, Ele faz. Aleluia. E quando Ele chega, Ele passa e Ele faz, nos traz alegria. Quando Ele chega, Ele passa e Ele faz, nos traz renovo. Aleluia. E nessa noite, o tema da Jesus Reina é que grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. E diz assim essa palavra conhecida para mim e para você. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia. Tem misericórdia. E Jesus parando disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele... Levanta-te, que ele... E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha... Que eu tenha... E Jesus, vendo a sua fé, Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Sentem da glória a Deus, irmão. Prometo a você que não vou me demorar. Festa hoje. A gente veio ali de Tinga. Quero louvar a Deus pela vida das minhas ovelhas que vieram comigo. Pela vida das diaconisas que estão nos acompanhando nessa noite, obreiros. O Senhor é bom e faz milagre. Mas nessa noite o Senhor tem um recado para nós. Grandes coisas fez o Senhor pelo cego de Jericó. E ele pôde estar alegre.
Aí nessa noite o Senhor já para aqui para te perguntar o que Ele fez por você, para que você estivesse alegre. Aleluia. Ou como é que você entrou aqui nessa noite, mesmo sabendo que tem prova, que tem deserto, que está sendo provada, que está sendo provado, que não está nada bem, que está faltando algumas coisas ir para o lugar, mas ainda assim, você veio dizer nessa noite, que grandes coisas fez o Senhor por você e por mim, e por isso nós estamos. A Bíblia vai dizer, irmão, em alguns versículos, em alguns livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e nós acabamos de ler uma mensagem, aonde o cego de Jericó não estava nesta mesma perspectiva que estamos nós nessa noite. Mas eu ainda quero crer que dentro dele, eu quero só imaginar isso aqui, irmão, que dentro dele ele imaginava assim: ainda que eu não veja, ainda que eu não veja, mas eu vim para o caminho crendo. Porque a Bíblia diz que ele estava no caminho mendigando. A Bíblia diz que ele estava no caminho pedindo esmola. Aleluia. Ele não tinha a mesma perspectiva que eu e você nessa noite, que pode ver. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Se ele fosse igual a muitos que temos hoje, ele não recebia vitória. Porque tem muita gente, irmão, que além de não enxergar, não ouve. Ei, além de não ver, não escuta. Só escuta o que convém. Mas aquilo que é para escutar, passa a desaper. Mas o tema da mensagem dessa noite é: grandes coisas fez o Senhor. Será que é só hoje? Grandes coisas fez o Senhor todos os dias. E por isso estamos. Aí a Bíblia vai dizer que o cego no caminho estava mendigando, sem ver, mas ouvindo. Porque aquele que mesmo que não enxergue, ele ouve. E se ele ouve, ele fica na pose. E quem não vê, mas escuta e obedece, não tem como se perder. Eu posso até não estar vendo, mas eu estou ouvindo. Sai de perto de mim. E a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho mendigando, pastor Davi. A todos que passavam ele pedia esmola. Ainda que ele não visse aonde, qual a direção, qual a distância estava, ele pedia. Aleluia. Só que naquele dia, irmão, para a felicidade de muita gente, Jesus vai passar em Jericó. E quando resolve, o negócio está aqui, ó. Quando Jesus resolve passar em Jericó, quem está no meio da multidão não pode impedir de Jesus falar com você. Põe minha água aqui, tá? Escuta aí, irmão. Quem estiver no meio, querendo atrapalhar, vai ser o mesmo que Jesus vai pegar para te buscar. A Bíblia diz que quando Jesus passou, havia uma multidão com Jesus,
E o cego de Jericó, não podendo ver, mas podendo ouvir, ele vai perguntar o que está acontecendo ali. Porque toda vez que Jesus está no lugar, tem que ter o reboliço. Ainda que seja um reboliço contrário de mandar calar a boca, ele vai passar. Eita. Ainda que seja para dizer, cale. Você está incomodando. Mas todas as vezes que a gente resolve incomodar, Satanás fica irado. E eu já vou começar dizendo que papai está mandando. Não saia do caminho. Não escute a voz da multidão. Fique onde Deus te colocou. Fica aonde papai colocou. Não escute as vozes que estão no meio de Jericó. Escuta aí, irmão. Lá vai Jesus. E o cego ouvindo. Mas às vezes a gente só ouve o que convém. Aquilo que é para a gente escutar, a gente não escuta. Mas ele deu ouvido. Você está entendendo o que Deus está falando? Aí a Bíblia diz que Jesus passa. Olha para quem está, se ela diga, Jesus está passando. Só que o cego estava pedindo esmola, irmão. O cego não estava fazendo ali o que você está fazendo agora. Adorando. Dizendo que grandes coisas fez o Senhor por nós e nós estamos alegres. Não. Ele estava pedindo esmola. Na condição de humilhação. Mas para todo humilhado tem um tempo determinado por Deus. O tempo da humilhação, ela não vai durar para a eternidade. Não. Tem a hora, o dia marcado para o Senhor fazer o milagre. Mas às vezes, para o milagre acontecer na minha e na sua vida, tem que ter atitude, minha filha. Simplesmente ficar prostrado, não vai acontecer milagre. Mas eu tenho vergonha de gritar. Eu tenho vergonha de falar. Você fala tanta coisa, mas na hora de chamar a atenção do mestre, você tem vergonha. Aí a Bíblia diz que ele vai se incomodar. E diante do incômodo que ele fica, ele vai perguntar: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Alguém vai gritar e dizer: ó, é Jesus, o Nazareno, que vai passando aqui. Mas entenda esse negócio aqui, irmão. Quando eu leio essa palavra, me confronta. Porque quem disse que Jesus estava passando, não era dizendo a ele: levanta, fica de pé, vai atrás dele, porque vai ter milagre. Já era dizendo a ele assim: olha, Jesus, o Nazareno, está passando. Era ele querendo dizer: fique quieto. Ei, nem sempre quem está por perto vai querer ver você falar. Nem sempre quem está por perto vai querer ver você receber. É melhor que você fique na condição que você está, do que você receba a condição que Jesus quer. Pega isso aqui, irmão. Aí a Bíblia diz: pastora, já estou terminando. Ele vai gritar. Depois que ele ouve que é Jesus, só quem perde tempo é quem não tem ouvido. Você pode até não ver, mas ouviu? Grita. Ouviu que é Jesus que está passando? Grite.
Chama atenção, minha filha. Talvez seja só isso que ele está precisando que você faça. Grita. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Era ele querendo dizer assim: ó, eu estou aqui. Eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz, missionária, que quando ele grita, alguém vai mandar calar a boca. E sabe por quê que vão mandar calar? Ele estava incomodando. Aquele que não se levanta se incomoda com quem se levantou. Aquele que não faz vai se incomodar com quem está fazendo. Ele grita. E alguém vai dizer: cala a boca. Foi Jesus que disse que ele estava incomodando? Foi Jesus que gritou de longe: manda ele calar a boca? Quem estava mandando calar a boca é quem estava por perto. Os irmãos lá no fundo entenderam. Quem mandou calar a boca não era quem estava longe, era quem estava. Cuidado com quem está por perto, mandando você calar a boca. Cuidado com quem está por perto, dizendo: fica calado, você está incomodando o mestre. Ele grita mais alto. Ele grita mais alto. E a Bíblia diz que quando ele grita, Jesus para. E quando ele para, ele vai mandar alguém chamar. Para aí. Ele já entendeu. Pegou? Alguém que estava no meio da multidão, pastor, vai ter que vir chamar. É alguém se levantando da zona de conforto e dizendo: vem. É alguém se levantando da zona de conforto, pastora, dizendo assim: ó, vem, porque ele te chama. Não, irmão, tem alguém que não entendeu isso aqui. Alguém no meio da multidão vai ter que vir aqui dizer para você: levanta e vem, porque ele te chama. Muda-se toda a história aqui agora. Ei, irmão, muda-se toda a história aqui agora. Porque alguém que vivia à beira do caminho mendigando, onde alguém passava e às vezes nem olhava, não colocava nenhuma esmola, vai ter que voltar. E dizer assim: vem, vem, porque até nesse instante eu não olhava para você. Vem, porque até nesse instante eu nem ligava se você existia, era cego ou não. Mas ele mandou. Vem, vem. Tem bom ânimo, vem, vem, ele te chama. Tem bom ânimo, ele te chama. Só para quem está entendendo, tem bom ânimo, ele te chama. Tem bom ânimo, ele te chama. É como a Nácia. Tem bom ânimo, ele te chama. Tem bom ânimo, ele te chama. Tem bom ânimo, ele te chama. Tem bom ânimo, ele te chama.
a Bíblia diz, irmã, que tomando ele a sua capa, ele vai. Mas eu ainda quero crer, irmã, não está escrito, mas a gente pode imaginar. E a gente que tem uma mente assim, de professora, a gente imagina um monte de história. Sim ou não? Aí a gente imagina, se Jesus mandou chamar, quem veio buscar teve que ir lá. Quem veio buscar teve que ir. Sozinho ele não ia poder. Ele sairia se batendo no meio da multidão. Mas quem veio buscar vai ter. Oh, meu Deus. Mas você entende esse negócio aqui, pastor? Que quem veio buscar viu cego. Caminha com ele cego. Chega até Jesus. Abra a boca. Chega até Jesus e vai continuar. Sai até do lugar com ele cego. Chega até Jesus com ele. Mas a pergunta aqui não é para quem levou. Claudinha entendeu? Pega esse negócio aqui, baterista. A pergunta de Jesus aqui não é para quem levou, é para quem está cego. Ei! O cego e o que levou. A pergunta é para o cego. Quem levou até gostaria de que a pergunta fosse para ele. Mas o milagre não é para quem está do lado. O milagre é para quem Jesus chamou. E tem alguém aqui nessa noite que Jesus chamou, irmão? Tem alguém aqui nessa noite que Jesus chamou? Enquanto sai da glória, eu vou beber água. Tu é chique, irmão. H2O. Glória a Deus, teve água aqui. Ela sabe a prova das águas. Então ela disse, não vou deixar minha mãe morrer, vou dar H2O a ela. Escute aí. O cego perto de Jesus. E a pergunta é: o que queres que eu faça para você? Ei, o que queres que eu, o Senhor, faça para você? Que mistério é esse? Quer que eu melhore aquela porta? Quer que eu melhore aquela porta? Porque você não quer mais do jeito que está? Porque só Deus sabe o que está passando naquela porta. Mas o Senhor manda te lembrar, esqueceu da promessa? Não disse eu, o Senhor, que vou honrar ela? E honrando ela, eu honro você? Minha filha tem uma gravadora esperando você. Agora não entre em qualquer lugar não, porque a gravadora está preparada. Não é nem na Bahia, filha, é no Rio de Janeiro. Vai parar de comer migalha. Ele vai melhorar, porque já chega de humilhação.
Ele está no caminho, irmã. Abraça ele aí, vai, pastor Lucas, abraça ele. Abraça ele. Porque o homem chora. Já estou terminando. Escuta aí. O que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele precisava, sim ou não? Da mesma forma que ele sabe o que você precisa aqui dentro hoje. E de que forma você precisa? E como ele vai fazer? Como que Deus vai fazer? Você sabe como é que ele vai fazer? Já sabe como é que ele vai agir? Já sabe que ele vai mover céus e terra só por causa de você? Por quê, pastor? No lugar da humilhação, dupla honra. Quando a gente é perseguido, humilhado, caluniado e arrancado de um lugar, pastor, Deus coloca no outro para honrar. Aí o Senhor diz para você, pastor, no lugar da vergonha dupla, honra. Muitos disseram: está todo mundo errado ali. Está na rebeldia. Aí ó, terra não, eu sou, já estava de olho. Já queria fazer, já queria romper. Não te conheço, não sei a história de vocês, mas quem veio e tinha dúvida, o Senhor está dizendo: eu estou no negócio. Pegou? Estou no negócio, estou no controle, vou expandir, vou mostrar que eu sou Deus. E para entender que Deus fala, tá? Você foi junto, é? Para que você foi? Seu lugar é aqui, porque foi. E o Senhor está dizendo: foi porque eu mandei. Foi porque tem que dar fruto nesse lugar. Foi porque eu estou na casa. Foi porque você me conhece e conhece a minha voz. E não é aquela que se contamina ouvindo vozes. Fica onde Deus te colocou. O que queres que eu te faça? Aí a Bíblia diz que o cego responde: Senhor, Por que você está sentado aí? Hã? Por que você está sentado aí e não está de farda? Eu quero que você me responda. Você é minha filha, né? Ou não é mais?
que você está sentado aí sem farda? Hã? Não comprou a farda? Não comprou a farda, filho? A farda igual a das meninas? Não comprou, né? Mas você sabe que você deveria ter comprado, né? Você sabe que você não deveria ter saído de Jericó, né? Não era para ficar em Jericó pedindo esmola no caminho. Não. Mas era para ficar em Jericó para ser abençoado. O que a gente não pode é sair do caminho por causa das vozes. Se der ouvido às vozes que estão no caminho, sai dele. Por que você está chorando? Não escute as vozes que estão no caminho. Você viu que vocês louvaram? No caminho. No caminho Jesus mandou chamar. No caminho ele perguntou: o que queres que eu? Se sai do caminho, Jesus não chama. Se sai do caminho, perde a direção. Se sai do caminho, irmão, deixa de receber. Pegou, irmã? O que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja? Quem sabe, Elias, o pensamento do cego de Jericó? O que ele passou por mim e não fez logo? O que ele passou por mim e não fez logo? É porque você tinha que gritar. É porque você tinha que chamar atenção. Porque sem chamar atenção não recebe. Sem abrir a boca maravilhosa, não recebe. É necessário abrir a boca. Não abrir a boca para contender com o oleiro. Não abrir a boca para questionar. Questionadora. Te conheço não, mas tu gosta de fazer uns questionamentos a papai. Mulher, para de perguntar. Fica calado um pouquinho, mas não fala, viu? Eu consigo ouvir as vozes que ela fica. É tanto questionamento. Você me conhece? Nem eu. Eu não sei se eu aguentaria muito tempo. Eu ia mandar ela ficar calada. Por que, Jesus? Por que comigo? Por que na prova? Por que o deserto? Por que lá em casa? Por que o marido? Por que o... Ai, 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 ai. Ela só não é invejosa. Ela não questiona o que Deus dá para o outro. Não. Ela questiona dela. É tantos porquê, né, minha filha? A partir de agora tu vai mudar o negócio. Para que, Senhor, me prova tanto, Jesus? Todo mundo que Jesus tinha um negócio diferente, mãe, ele prova. E aproveite que ele só está provando e não está te tirando as coisas que tu ama, mãe. Dá glória a Deus. Porque ele está provando e deixando aquilo que tu ama. Porque se ele resolver provar e tirar o que tu ama, aí que tu não aguenta. Então a partir de hoje muda o discurso.
Porque é você mudando o discurso e a vitória chegando. Há um Deus no céu que ouve. E a Bíblia diz que quando Ele ouve, maravilhosa, Ele atende. De onde Deus tirou você, né, mãe? Se você visse ela como ela era, o que ela gostava e aonde ela ia. Tá entendendo, minha filha? Aonde ela ia e o que ela gostava. Você tá entendendo o que é que você gostava? Não precisa falar, não é de graça. Vai achar eu falar o que você gostava. Aí a gente vê Deus tira ela de um meio que não era dela e colocar no meio de princesas, para dançar no meio de princesas. Mas deixa eu lhe dar uma notícia. Eu já quero terminar, Jesus. Muitos lá fora não creem que você é crente, tá? Fala que tu tá de engano, tá bom? Nem a tua parentela crente. Outro diz agora fanática, só esse vestido de velha se veste igual palhaça. Tudo dela agora é Jesus. Mas o que Jesus fez na sua vida, quem está perto não vê porque é cego. Deus é fiel, minha filha. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Vai. Vai. Porque a tua fé te curou. E aí agora sabe o que ele faz? Ele não retrocede. Ele não volta para trás. Ele poderia voltar e mostrar para todo mundo que estava lá que agora ele não era mais cego. Principalmente para quem levou ele até Jesus. Que levou cego e agora poderia enxergar. Ele vendo. Mas ele segue com Jesus. Ele não para. Você está entendendo o recado do meu pai? Ele não para. Ele não retrocede. Ele avança com Jesus. E quando ele avança com Jesus, todo mundo fique de pé. Dá a mão aqui. Todo mundo estava vendo cego. Mas agora Jesus começa a caminhar e o homem que era cego segue com... Vambora, minha filha. Segue, não para, não volta, mas segue com Jesus para todo mundo ver. Pastora Lene, vê o que? Grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas fez o Senhor e por isso eu estou vendo. Grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso eu estou. Você pode ver? Você consegue enxergar? Eu estou te perguntando, você consegue enxergar? Vocês conseguem enxergar, irmã? Todo mundo que está aqui consegue enxergar? Quem consegue ver não para. Quem consegue ver não retrocede. Quem consegue ver, pastor, não olha para trás.
Você sabe que você vai ser, né? Aí agora, mexe com a estrutura da mulher, viu, irmão? Pensa que é fácil, não. Ei, você sabe que você vai ser pastor, né? Você sabe que você veio para aqui não foi por acaso e nem mera coincidência. Você sabe que você veio para esse lugar. Vem cá, filho, vem cá, vem cá. Tu veio para esse lugar para uma grande obra. Ainda ficam lhe perguntando o que é que tu está fazendo aqui, que poderia ter ido para outro lugar. Mas é aqui mesmo. É nesse lugar que o Senhor manda dizer a você que Ele vai te honrar. Porque no lugar da vergonha, dupla honra. Ele não é Deus de acaso. Não. Também não é Deus de coincidência. Foi uma coincidência? Também não. Foi Jesuscidência. Trazendo você para este lugar, para uma grande obra. Porque este homem será um grande pastor da casa do meu pai. Sai de baixo. Eu creio. Eu sei que tu crê. Mas o que Deus tem com você não tarda. Quem está tardando é você. Quem está tardando é você. E o Senhor manda dizer: não escuta as vozes. As vozes estão dizendo: saia. As vozes estão dizendo: largue aquele lugar, vá. Você está ali para ser humilhado. Você só está ali para ser pisado. Você nunca vai ser nada. E o Senhor está dizendo: não escute as vozes, escute a minha voz. Vem cá, pastor. Vem cá, vem cá, vem cá. Porque grande é o mistério aqui, ó. Quando ele chegou, acharam até que ele veio para tomar lugar. Ele não veio para tomar lugar. Ele veio para ajudar. Muita gente foi, né? Tu não quis ir na leva, não, né? Ah, não, viu, pai? Jesus lhe pega. Vá não, viu? Eu dou-lhe de madeira em você. Irmão, não escute as vozes. Fique aonde Deus te colocou. Ainda que seja, pega aqui, irmão, esse negócio. No lugar de vergonha. Entenda uma coisa, Jesus vai passar. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos. Aí eu vou terminar te perguntando: será que a viúva de Naim ficou feliz? Ficou não, mãe? Ela poderia até estar triste. Mas quando Jesus chegou na porta, era uma virada diferente agora.
de cemitério fechado para a porta aberta. De cemitério fechado para a porta aberta. Eu creio que ela começou a gritar depois que Jesus tocou no esquife. Porque a Bíblia diz e afirma que o mancebo que estava morto torna. Aí agora ela podia gritar. Grandes coisas fez o Senhor agora. Por isso até o coveiro vai saber que não haverá mais sepultamento. Era ela querendo dizer, agora eu estou feliz. Agora eu estou. E você? E você? E você? E você? Como está você? Com uma palavra que o Senhor veio trazer nessa noite, dizendo e afirmando, eu estou no caminho, pode pedir. Eu estou no caminho, pode gritar. Eu estou no caminho, chame a atenção. Eu estou no caminho, é só você me chamar. Quando Jesus chega, não falta peixe, não falta pão, não falta unção, falta nada. Jesus está na casa. Jesus reina. Deus é fiel. Fique de pé, igreja. Se coloque de pé. Jesus está na casa, irmã. Olha para quem está do seu lado e diga, Jesus está na casa. Diga, se você gritar, Ele vai ouvir. Olha para quem está do seu lado e diga, não desista não. Desistir é para fraco. E esse não é você. Tem alguém vivo aí?